juntas. É tempo de cancelar o desrespeito às regras e ao pacto coletivo. Cancelar adeus sem despedida. Arrependimento sem volta. A insensatez de quem dança à beira do abismo. Eles não sabem ou fingem não saber que estamos todos juntos, amarrados pelos pés. É tempo de cancelar. Convites para os encontros, festinhas clandestinas, negócios fechados só da porta para fora. A gente ainda pode sair bem dessa, mas é melhor começar a cancelar tudo o que não vale a pena. O que não pode é cancelar a vida. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. Uma campanha da AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, e do CERT-MG, Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. São 18h28 aqui na Rádio Clube 98. Para você que está aí no Facebook, você viu que o Cledilson hoje ele tá com medo das balas que eu vou mandar para ele, que ele fez até o nome do pai, né? Tô brincando, viu, Cledilson? Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua participação aqui no programa de tudo. Opa, tá. Mexe aí embaixo. Nada? Ouvindo? Ok? Ah, agora sim. Agora sim. Então tá me ouvindo. Pera aí, gente. Carmicha, daqui a pouquinho tu liga. Cledilson, eu acho que é por isso que você não riu. É porque eu comentei e você ficou sério. Eu falei, uai, será que ele não gostou, não? Não, eu já tava ouvindo. Eu falei assim que pra quem tá assistindo você pelo Facebook, viu que você se benzeu, fez o nome do pai. Quer dizer que sim, você está se preparando para as balas que eu vou te mandar hoje. Ai. Sempre. Eita, Cledilson, coisa boa. Cledilson, uma ótima noite pra você. Antes de começar, o Cledilson é publicitário, pesquisador e meu comentarista oficial das sextas-feiras de assuntos polêmicos. Eu adoro fazer uma polêmica, ainda mais quando eu coloco os outros na polêmica. Então, Cledilson, muitos assuntos pra gente poder falar, começando aí por essa vacina, e espalhou pelos grupos de WhatsApp. Eu até assustei, falei, a conversa no grupo de WhatsApp era que o presidente da República tinha conseguido fabricar uma vacina brasileira, e por isso que ainda não havia contado e tal. Mas nesse caso não é uma vacina brasileira, mas um acordo com a Pfizer e a Janssen para adquirir 138 milhões de vacinas. O governo federal firmou essa semana 2 acordos com as farmacêuticas Pfizer, que desenvolve imunizantes contra a Covid-19, em parceria com a alemã BioNTech, e a Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, para adquirir 138 milhões de doses de vacinas para o Brasil ainda em 2021. Eu, particularmente, quero tomar essa da Johnson & Johnson. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em uma curta mensagem junto a um vídeo de entrega do primeiro lote de vacinas produzidos em território nacional pela Fundação Fiocruz. Aí, nesse caso, a vacina é produzida nacionalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, mas os insumos são importados. Mas aí tem que... a matéria não fala isso, mas convém a gente fazer uma pesquisa posterior depois, porque, por exemplo, a Pfizer e a Oxford são vacinas muito semelhantes. E a Oxford, o Brasil já tem condições de produzir o insumo no Brasil. Essa notícia saiu na semana passada também. Então, convém a gente pesquisar depois realmente se os insumos da Pfizer ficam dependentes de vir de fora ou se o Brasil também consegue fornecer eles. A princípio, eu acredito que conseguem. Se conseguem da Oxford, são muito semelhantes. Mas o leque de coisas que são necessárias aí está longe da minha alçada, que não sou da saúde. Acredito que posteriormente a gente pode trazer essa informação. E aí, o anúncio da previsão de assinatura dos contratos com as datas com as duas farmacêuticas tinha sido feito pelo ministro Eduardo Pazuello em coletivo de imprensa na última segunda-feira, dia 15. Na ocasião, ele afirmou que 100 milhões de doses seriam da Pfizer e outras 38 milhões de doses da Janssen. Mas nesse caso aqui, a maioria das vacinas, elas precisam de 2 doses para que sejam aplicadas. Não? Não, assim, tem que conferir uma por uma. Mas, por exemplo, a Oxford é uma só.
Então, mas aí a Oxford, aí nesse caso que eu tô Pfizer é uma citando, só. a maioria das vacinas, porque a que estão sendo aplicadas hoje... A que está sendo mais vendida, que a Coronavac foi a que saiu primeiro, ela eu tenho certeza que são 2 doses. Mas... A de Oxford, ela precisa de uma segunda dose, porque é a segunda vacina que chegou dose aqui na cidade, e aí, só que é assim, não é Confira com... agora, não é com alguns dias, mas um tempo maior. Por exemplo, aplicou em fevereiro, vai aplicar só em maio agora. Existe o tempo de aplicação para a segunda dose da Oxford é um pouco maior. Agora, a Coronavac no máximo estourando 15 dias. Mas na Agência Brasil, por exemplo, Oxford diz a vacina é 76% eficaz por 3 meses após uma dose. Isso, por 3 meses. Então realmente precisa de outra dose, mas a eficácia dela já é grande na primeira. Né? Aí posteriormente, esses 90 dias é necessário aplicar a segunda dose. Exato. Agora, a Coronavac é a que está sendo mais vendida. Foi a primeira aí a ter aprovação no Brasil. E nesse sentido, ela é necessária que a segunda dose seja aplicada no dia corretinho. Não pode passar muito tempo, não, senão não funciona a primeira dose. Né? E a imunização dela na primeira dose é muito pouca. Ela tem 50% após 2, né? Exatamente. 50 e pouco por cento após 2. E aí, Cledilson, você acha que o governo vai conseguir imunizar pelo menos metade da população até junho? Eu vou fazer uma crítica e um elogio ao governo. O povo fica brincando aqui que eu gosto de bater nos dois lados para não me comprometer, mas eu sou isentão por excelência. Eu não quero defender partido e nem político nenhum aqui. Eu já falei isso com você algumas vezes. Sim. Eu gosto de analisar o fato. Então vamos lá, primeiro o elogio. O governo prometeu que compraria qualquer dose, qualquer vacina aprovada pela Anvisa. Tem cumprido isso. O governo falou também que ia comprar doses sobressalentes, assim, que não ia ficar em cima só de uma vacina, que toda que fosse aprovada ele ia comprar muito dela. Isso. E ele não tá mentindo. Se você se lembrar, na sexta-feira passada eu dei alguns números aqui, onde estava em volta de 420 milhões de vacinas compradas. Agora, com os contratos assinados, essa notícia já começa falando que chegou a 562 milhões. Vamos lembrar uma informaçãozinha que muita gente esquece. Qual que é a população do Brasil? 210 milhões. Mas aí nesse caso... Agora é minha crítica. Beleza, já tem vacina contratada para todo mundo. O que eu acho é que agora o governo tem que focar em conseguir pressionar os laboratórios para entregar. Porque se não conseguir imunizar pelo menos metade da população até o fim do período que completa 1 ano da imunização desses que começaram agora, vai virar uma bola de neve, porque precisa imunizar esses que foram imunizados agora, aí vai virar, aí tá vendo? Esses que agora foram imunizados agora, nesse período agora de fevereiro, março, precisa que sejam imunizados novamente em fevereiro, março do ano que vem para valer essa imunidade. Não, assim, não há indício de que não vai valer mais. É que aí você não pode manter o nível que você tinha de eficácia, você não pode afirmar que ela mantém a eficácia com uma dose só. Meses, né? Entendeu? Quando uma vacina é aprovada, ela tem esse nível de eficácia se o procedimento for seguido conforme o protocolo que a vacina estabeleceu. Não significa que se você não tomar, deu errado, zerou. Agora você está exposto de novo. Mas é que não tem como você saber mais o quanto você está exposto. Entendeu? Então, ponderando isso, qual que é a minha crítica aqui ao governo agora? Tá na hora de começar a pressionar. Olha o tanto de dinheiro brasileiro que está indo para essas empresas agora para entregar vacina. Então comecem a entregar, apertem já saiu assim o cronograma de entrega das vacinas. Só que o que acontece? Muitos laboratórios atrasam, não entrega metade, fala que não deu conta. Então é hora do governo pressionar os laboratórios. Isso aí eu acho que tem que ser feito para ontem, porque senão você vai chegar num momento onde você está fazendo a campanha, nós já contratamos 1 bilhão de vacinas. Tá, mas e aí? Você contratou, mas isso não significa efetivamente que o povo está imunizado, porque você não aplicou elas. Né? Então, essa é uma bandeira positiva do governo até certo ponto. Porque precisa muito da gente analisar de agora para frente qual vai ser a pressão governamental em cima dos laboratórios, ou não precisa só pressionar o laboratório, não estou colocando o laboratório como vilão, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ou arrumar alguma outra estratégia para conseguir mais doses e disseminar elas pelo Brasil em menos tempo. Eu acho que a prioridade está nisso aí agora, porque você percebe que você já tem doses necessárias para vacinar os brasileiros mais de 2 vezes, praticamente. Mais de 2 vezes, exatamente. Que no caso, então não adianta ficar brigando para conseguir mais vacina. São 420 milhões de doses, né, necessárias. Se fosse levar em consideração só a Coronavac. Vamos deixar claro, eu não sou contra a Coronavac, não. Eu acho que o ruim é não ter vacina. Vacine-se com o que você conseguir. Agora, de longe a Coronavac é a pior das vacinas. Mas nesse sentido,
Mas igual, é melhor do que nenhuma. É igual escolha de posicionamento político. Eu vejo que quem quiser vacinar, vacina da forma que o laboratório que ele escolher, igual, vou comprar paracetamol só da Medley, porque eu gosto da Medley. E a preferência pessoal. Então, ou seja, vai de laboratório, eu prefiro esse laboratório, porque esse laboratório, sim, esse não sei o quê. Mas o que eu quero reforçar aqui, Matheus, se você é um grupo de risco, eu e você não somos. Você até, a chance de você pegar de novo é mínima, né? Porque você já teve. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é, se você que está me ouvindo agora pela Rádio Clube, você é do grupo de risco, vacine-se na primeira oportunidade que você tiver. Exatamente. Você não está na situação de pensar em qual vacina. De escolha, até chegar a minha vez ou a sua, principalmente na minha, que eu tenho 24 anos, você tem mais de 28? 32 já. Você tem 32. E talvez quando chegar na sua idade, porque o que a gente tem que levar em consideração é que começou lá de 100 anos, aí foi para 90 e tal. E a gente já criticou isso aqui também. Aí a população com 90 anos ou mais é menor do que com 70 a 80. Lógico. Agora quem tem então, 75 até quanto mais desce, maior é a quantidade de pessoas com aquela idade. E aí você vai ter uma demora muito maior na vacinação. Até chegar na meta vai ter mais de... Isso é uma coisa que o Ministério da Saúde já tinha que ter se debruçado. Porque a gente tem que dividir a prioridade de vacinações. Você continua vacinando o grupo dos idosos, que realmente é um grupo de risco. Você continua vacinando os que têm comorbidades, mas você tem que tirar uma porção dessas vacinas para os trabalhadores em circulação. Isso, eu já falei isso aqui porque se tivesse jeito, eu tô sendo aqui, tô levantando uma hipótese que eu sei que é no ideal da minha cabeça que funcionaria. Mas se tivesse jeito de falar assim, qual que seria a estratégia perfeita? Comprove que você usa transporte público. Pronto, você tem direito à vacina. Isso. Entende? Exatamente. É lógico que a logística disso é quase que impossível. Eu tô falando aqui agora. É só para ressaltar o quanto é importante vacinar a população em circulação. Mas você sabe que não é tanto, porque lá em Paracatu tem feito rodízio de CPFs para atendimento você pode nos tentar, bancos. Por exemplo, por carteirinha do coletivo. Isso. Ou também no cadastro do trabalhador junto ao sistema do Ministério do Trabalho. Porque aí, por lá, vai saber se o serviço que que ele está trabalhando é considerado, de acordo com o governo federal, um serviço essencial ou não. Porque aí, principalmente em São Paulo, está interrompendo a fabricação de muitas coisas. Aí, ano passado, pra você ver, minha mãe mora na roça. É um comentário que eu vou fazer, mas faltou pintinho de chocar, sabe? De você soltar no quintal. A que ponto nós chegamos? De faltar pintinho, porque as fábricas estavam fechadas. E nem a gripe do frango. Exatamente. E aí, tava faltando ração, faltando insumo, faltando vitamina, remédios que eram de idade de frango. Se faltou isso, imagina as outras coisas. Não, a gente citou aqui na sexta passada, vale reforçar agora. Por exemplo, os supermercados não fecham, porque é serviço essencial. Pessoas que trabalham nos supermercados não tinham que estar no grupo de vacinação prioritário? Porque eles estão expostos à população o tempo inteiro. Exatamente. É um lugar onde a população é um dos poucos lugares onde a população ainda pode ir. Então esse é o grupo, por exemplo, que já... E eu não estou falando para tirar os idosos da fila e colocar os atendentes de supermercado na frente. Não é isso. É que você pode usar um share, você pode dividir a prioridade de vacinação. Isso. Né? Cledilson, a gente tem mais assunto para poder comentar. Agora a gente vai falar sobre uma notícia que foi divulgada agora há pouco. O prefeito Falcão anunciou uma campanha de conscientização, testagem e monitoramento e mais flexibilização. Vamos ouvir o áudio que está circulando nas redes sociais. Vivendo uma situação muito difícil. Durante o ano passado, 2020, nós tivemos empates à média diária de 18 casos. Com um cenário relativamente controlado e aquele relaxamento natural que houve ali no final do segundo semestre, o começo das férias, festas de fim de ano, viagens, infelizmente, os casos explodiram no início de 2021. Nós chegamos a ter em um único dia 300 casos. E com as variantes do vírus veio o agravamento da doença. Enquanto havia a opção de não restringir as atividades de ninguém, nós não restringimos. Nós fomos para 50 casos diários, 60, 70, 80, 90, 100, nós não fechamos. Sempre preferimos o caminho de conscientizar, explicar a situação, fiscalizar. Nós também triplicamos a capacidade do hospital de campanha, contratamos mais e mais profissionais, fizemos de tudo. Mas primeiro veio a superlotação dos hospitais particulares, dos hospitais públicos, depois o colapso da região inteira. Então é duro, amargo, triste, mas nós não tivemos outra opção a não ser parar por 15 dias para recomeçar tudo de forma diferente. Com campanha de conscientização, testagem rápida e descentralizada, monitoramento dos infectados e contactantes.
Organizamos tudo isso junto das entidades de Patos, estávamos prontos para começar a flexibilização com muito cuidado. Nesse momento, nós fomos surpreendidos com a decisão do Estado de fechar a região inteira por mais 15 dias. Todo mundo entendeu a situação da região como um todo, ainda que os números de Patos estivessem melhorando. Nós temos muitos benefícios por ser cidade polo da região, mas nós também temos as obrigações, temos que receber os pacientes das outras cidades. Agora o Estado, diante da situação que se agrava em outras regiões, define onda roxa no estado inteiro por mais 15 dias. Nós entendemos a gravidade da situação do Estado e do Brasil nesse momento, mas nós, com a responsabilidade que carregamos e unindo todos os prefeitos da região, adotamos medidas restritivas lá atrás, independente de qualquer coisa. Nós sofremos primeiro e nossos índices estão melhorando. Então nós temos também que ter um alívio agora. Nós não podemos ter as atividades fechadas por tanto tempo assim. Muitos já sofreram durante 2020, foi um ano difícil e agora nós estamos vivendo o pior momento da pandemia. Todos contribuíram e estamos conseguindo sair dessa situação. Mas nós não podemos relaxar. Nós temos que fazer dessa vez um retorno diferente, cuidadoso, gradativo. Com o apoio de diversas entidades e empresas, nós estamos organizando uma campanha de conscientização com todas as informações e orientações sobre a doença. E na próxima semana nós vamos ampliando, descentralizando e acelerando a testagem para identificar rapidamente a doença, orientar e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Vamos também montar uma central de monitoramento para acompanhar de forma remota os pacientes. Então, a partir de segunda-feira, juntos, vamos começar esse movimento, Patos pela Vida, aumentando os cuidados e flexibilizando mais atividades com todo o cuidado possível, contando com a colaboração de todos. Tudo vai ser comunicado da forma mais transparente e nós tomamos essas medidas com a consciência tranquila de que estamos trabalhando pelo melhor para todos e continuaremos a preservar a vida das pessoas e o seu trabalho. O vírus pode ser invisível, mas as suas atitudes todo mundo vê. Combater a pandemia é uma responsabilidade de todos. E se você não está enxergando isso, você está colocando em risco quem você ama. Respeite o distanciamento social, use máscara e higienize suas mãos frequentemente. Nessa batalha, todos somos linha de frente. Patos pela Vida. E essa é a campanha de conscientização que está rodando em todas as emissoras de rádio, TV e também pelas redes sociais, a campanha Patos pela Vida. E aí, Cleidilson, o que você acha dessa decisão do prefeito? Primeira coisa, muito bom a gente sempre partir por esse ponto. Quando a gente fala aqui de testagem, de tratamento precoce, do que quer que seja, a gente não pode ser negacionista em nenhum momento. Então, tome cuidado, fique em casa o máximo possível, tome as preocupações com sua saúde, né? As devidas precauções, manter o distanciamento, usar álcool o tempo inteiro, máscara sempre que você for sair, tudo isso é muito válido. E aí, a gente estava tendo uma conversa junto na sexta passada, depois do programa, a gente conversou com um amigo nosso, eu não vou citar o nome, mas eu vou citar o Milagre do Santo. Ele comentou de uma maneira muito didática e simples, e eu falei, eu vou usar essa expressão mais vezes. Essa pandemia é um caminhão sem freio na ribanceira. Lembra? Qualquer coisa que você tentar fazer é válido. Então, eu acho que as iniciativas da prefeitura são ótimas nesse momento. Lógico, testagem, principalmente, eu acho que o maior elogio a essa campanha é principalmente priorizar as testagens e o acompanhamento das pessoas que testarem positivo. A gente vê uma sinalização dele. Ele nunca, eu já falei isso aqui muitas vezes, o prefeito não vai conseguir falar de maneira aberta sobre qualquer tipo de medicação na fase inicial da doença. Não vai. Mas ele já sinalizou que isso pode acontecer a partir do momento que ele vai ter um grupo de médicos acompanhando. E aí fica a critério do médico, como deve ser. É o médico que tem a prerrogativa de receitar qualquer medicamento. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ser dita aqui, Matheus, é o seguinte. Ele disse, e o prefeito Falcão disse em um momento desse vídeo, que ele vai priorizar a transparência em todas as atitudes. Eu acho que é fundamental agora. Você lembra no início da pandemia, quando saíam as curvas de infectados, curvas de morte? É primordial agora, até para resguardo do prefeito enquanto estrategista e do pessoal da saúde municipal. Façam agora esses índices comparando antes do lockdown, depois do lockdown, para você poder comparar esses dois primeiros parâmetros com o terceiro depois da sua campanha.
Pra você poder mostrar, tá vendo que isso aqui funcionou? Porque senão, não adianta você ser transparente e falar assim, olha o que a gente tá fazendo. O povo entende mais, o povo, eu, você, a gente entende, é quando você percebe nos números. Olha aqui, ó. Nos números. O lockdown baixou agora, mas baixou pouca coisa. Muito pouco, pelo quanto o povo sofre pra conseguir um lockdown. O povo sofre com isso. Agora, se depois dessa estratégia municipal de Patos, você perceber que realmente o nível de internação caiu demais, o nível de infectados, eu acho que é uma grande esperança você querer que diminua. Porque é uma pandemia, a maioria das pessoas vão ser infectadas sim. Então não há como você ficar usando muito o número de infectados para saber se está funcionando ou não. O que você tem que ter realmente como prioridade é que as pessoas infectadas não evoluam para internação e, se caso evoluir para internação, que não falte leitos. Entende? Porque senão, isso seria descoberta mundial, você descobrir um jeito de não se infectar. A gente tem vacinação e ela tá vindo devagar. Então, a estratégia municipal ela tem que ser respaldada nesses dois parâmetros. Um número agora, depois de 45 dias de lockdown, e o número que a gente tinha antes dos 45 dias de lockdown, quando a coisa estava muito mais feia, né? Então, eu acho assim, parabéns, mas eu acho que principalmente do ponto de vista de comunicação, o prefeito e a prefeitura tem que se atentar muito para mostrar que funciona. Eu elogio realmente a iniciativa da testagem, do acompanhamento das pessoas que testarem positivo. Acredito que vai frutificar sim, mas eu sempre gosto de ser propositivo. Eu tô elogiando, mas eu acho que pode melhorar. Então, principalmente na parte de comunicação. Você não dá 10, você dá 9,5 para que a pessoa possa conseguir o 10. Patos tem chance de ser uma referência? Sim. Sim, tem sim. Só que como que você vai provar que sua estratégia é estratégia referência se você não tem parâmetros de comparação? Exatamente. Entendeu? Parabéns pelo comentário. Aqui, ó, o ouvinte pode participar conosco, lembrando que pode participar comentando, concordando ou discordando ou perguntando também. Ou perguntando também. Fique à vontade. Pelo WhatsApp 991050439 ou também aqui pelo nosso telefone fixo 3818-1798. O Roberto Carlos está aqui dizendo o seguinte: estava escutando a rádio mais cedo e ouvi uma entrevista de prefeitos da região dizendo que teriam autorizado a abertura do comércio, mas infelizmente o nosso prefeito puxa saco do governador e ele prefere o comércio quebrado do que contrariar o governador. O Roberto Carlos quem está dizendo. Só que tem um detalhe, nós não temos fiscalização. Tem muita gente sem máscara e tem nenhuma fiscalização. Nesse ponto aqui a gente leva em consideração, Paracatu não pertence à associação dos municípios da microrregião do Alto Paranaíba, que é Amapá. Mas Paracatu está fazendo aí uma abertura consciente do comércio. O prefeito, diferente do prefeito de Patos, ele desceu lá, inclusive a cidade administrativa lá de Paracatu foi recém-inaugurada, tem um estacionamento enorme, os comerciantes foram para lá protestar igual fizeram aqui. Eu vi o vídeo, e aí ele ouviu, muito calmo, tranquilo, conversou com os comerciantes. É claro que teve ataque, tal. E ele calmo, tranquilo, respirando, conversou, falou: olha, eu estou fazendo o máximo que posso para que a gente possa voltar gradualmente. E essa ideia. E aí, lá em Paracatu, eu imagino que eu não sei se eu posso afirmar o PIB da cidade, mas ele retorna. Lá em Paracatu, não sei. Se for comparar Paracatu com Patos tem um retorno muito mais alto do que Paracatu. Por mais que Paracatu tenha uma empresa de extração de ouro. Por mais que tenha, mas o dinheiro não fica na cidade. É uma empresa que faz extração, mas ela é do Canadá. Então, o dinheiro não fica na cidade de fato. Aí, a prefeitura estabeleceu programas para auxiliar os comerciantes para pagar seus impostos e também um auxílio emergencial do município para auxiliar as pessoas mais pobres. Patos não adotou nenhuma das duas medidas. Recentemente adotou a medida de adiar o pagamento do imposto, que também é questionável. É questionável. Vou te dar um exemplo. No ano passado, me perdoa te interromper, mas só porque nesse ponto onde você disse de adiar cobranças. No ano passado, até o governo federal fez isso com o recolhimento do imposto de renda, se você se lembra. E o que aconteceu? No período onde as empresas tinham caixa de circulação, elas não tinham que pagar o imposto de renda. Era imposto de renda mesmo? É da Receita, o imposto da Receita. E depois eles tiveram que pagar os impostos que o governo tinha adiado no período onde eles não tinham mais entrada de caixa e tiveram que pagar junto. Então, você não facilitou em nada a vida do empresário, na verdade. Você deu uma ilusão de que você ajudou.
Um outro ponto também, a mesma coisa aconteceu em Patrocínio, só que dessa vez o prefeito não desceu, ele chamou 3 representantes e foram conversar com ele no gabinete. Do lado político, essa é a opção inteligente. O lado político, do lado exatamente. Político. E aí, o prefeito de Rio Paranaíba, eu vou falar em curtas palavras, vai tomar banho na soda, Minas Consciente, e fez a abertura do comércio. Da Amapá, até agora foi o único que chutou o balde. Agora os demais estão seguindo o que Patos de Minas está dizendo. Mas será que o prefeito de Rio Paranaíba está mais consciente ou menos consciente que os demais? Nem 8, nem 80. Porque você não pode, de maneira nenhuma, levantar a bandeira contra o governador do estado. Isso prejudica em muito o município, do ponto de vista político. Do ponto de vista humano, se você quiser cobrar do prefeito municipal mais, assim, vamos dizer, um pouquinho mais de petulância, de começar a flexibilizar, e é o que ele está dizendo aqui agora. A gente não sabe em que proporção essa flexibilização vai vir. Pode ser que ela venha muito boa e pode ser que ela venha fingindo que está flexibilizando. Isso ainda é uma hipótese. A gente não sabe. Mas a questão é o seguinte: se você quer pressionar o prefeito para que ele tome essas outras atitudes que outros prefeitos tomaram, tudo bem. Eu acho que é do jogo democrático, principalmente você que votou nele, né? Agora, que realmente a situação do prefeito em se colocar contra o Minas Consciente é complicada, porque isso pode gerar embargos futuros. Não parece ser muito o jogo político do governador Zema, realmente não parece. Mas eu não arriscaria também. A gente tem que entender uma coisa: os 45 dias aqui, 15 dias tá na conta do Falcão, mais 30 tá na conta do Zema. Então, aqui, e quando a gente teve uma visita do secretário estadual de saúde aqui, na época em que a coisa estava feia. Isso. Qual vai ser o argumento do prefeito de Patos de Minas para falar para o governador que ele está relativizando a onda roxa? Sendo que quando o secretário dele aqui, que já saiu do cargo, a coisa estava feia. Então, a justificativa tem que ser muito forte. Então, aí vamos voltar ao que eu falo toda sexta-feira. Político é funcionário do povo. Cobre dele, então, um pouquinho mais para que essa flexibilização flexibilize de verdade, para que você comece a colocar o comércio em proporções menores a funcionar já, desde que seja, mesmo que seja dentro dessa onda roxa, para que se caso o governador chama na xincha e cobrar, você fala assim: não, mas a gente ainda tá na onda roxa. A gente só flexibilizou alguns pontos aqui que na nossa região são justificáveis. Agora, se você levanta a bandeira escancarada de oposição contra o posicionamento do governo estadual, realmente você coloca um alvo na cabeça de Patos de Minas e não é muito interessante pra gente, não. Tem mais participação do ouvinte aqui, ó. A diferença desses que você falou, citei o prefeito de Paracatu, Patrocínio e Rio Paranaíba. O de Rio Paranaíba foi reeleito. Patrocínio é Deiromar, que foi deputado durante muito tempo, deputado estadual. Agora, desses que eu citei, só se exclui o Igor de Paracatu, porque ele tem 23 anos, é o prefeito mais novo do Brasil. E, nesse caso, ele tomou medida de um prefeito, nesse caso que está citando aqui o ouvinte, maduro, porque ele diz o seguinte: a diferença desses prefeitos que você citou é que eles têm maturidade, conhecimento com a coisa pública, e o nosso não tem. O exemplo é o piti que ele fez na prefeitura, com relação ao vídeo, né? Cledilson, deixa eu comentar só a opinião desse ouvinte aí. Eu concordo com ele nesse ponto, mas eu não sei se a maturidade é questão do jogo político. A questão é que, como os outros já têm mais tempo de carreira política, talvez, e esse aqui eu tô sinalizando uma hipótese, e que se for verdade, o prefeito tinha que ir em cima mesmo. E se esses outros prefeitos já percebeu que o Zema coloca a onda roxa, mas que ele não é muito de perseguir quem é contra? Interessante. O cara é mais velho de política, ele já manjou, eu relativizei, não aconteceu nada. Entende? Que o jogo político, na verdade, é isso aí fazendo acordo até onde você pode cortar o menos possível na sua carne. Esses caras podem ter percebido que não tem punição nenhuma. E se for, aí sim, Falcão. Aí cola nesses prefeitos aí e pergunta com que segurança que eles estão tomando essas decisões aí. Pois é, onde que eles estão afivelando o cinto. Eu tô elogiando o comentário do ouvinte, realmente, pode ser da maturidade política dos outros, que entendeu que com o Zema não tem tanto essa questão de perseguição contra posicionamento. Agora a gente vai falar sobre hipocrisia, sabe por quê? Porque o STF rejeitou um convite de Bolsonaro para integrar o comitê contra a Covid-19. Mas peraí, o STF não era o salvador da pátria, aquele que estava preocupado com a saúde dos brasileiros, tanto é que tirou muita autonomia aí do governo federal no combate à Covid-19, passando ela para os estados e municípios?
Que hipocrisia é essa, Supremo Tribunal Federal? Fux aceita discutir ações. Os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram por unanimidade o convite do presidente Jair Bolsonaro para integrar uma comissão que defina soluções para combater a pandemia da Covid-19. De acordo com o governo, farão parte desse comitê membros do Congresso, a Procuradoria-Geral da República e membros do Executivo. O presidente do STF, Luiz Fux, levou a questão ao plenário e todos os 11 ministros negaram a proposta de Bolsonaro. A principal argumentação é de que não cabe ao tribunal estar nas discussões, pois eventualmente pode ter que julgar assuntos relativos a essa área. O STF pode ser, exemplo, julgar a constitucionalidade de medidas aprovadas para enfrentar a Covid-19. Meu Deus, Cledilson, o STF não quer misturar com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19? De repente não, Matheus. Mas você vai me por explicar? quê? Eu vou te explicar. Então me conta. A questão é a seguinte, há um ano atrás, isso aqui eu quero mostrar pra vocês o seguinte, essa hipocrisia do Supremo aqui, o que o presidente fez, eu não sei realmente se ele tá frustrado ou se ele acertou o maior tiro de sorte da vida dele. Porque pode ser que a estratégia do governo era trazer o STF para realmente chancelar as decisões. O STF não ia poder falar mal de alguma decisão tomada nesse comitê, sendo que ele participou da decisão. Exatamente. Né? Então, sabe por quê? Aí eles foi uma recusaram. jogada de mestre, não. Só que eles recusaram, eles colocaram um outdoor gigante na cara do STF mostrando a hipocrisia. Porque há um ano atrás eles decidiram e várias decisões sobre como o governo federal tinha que se portar em relação ao Covid. E lá não interessava a independência dos três poderes. Agora interessa. Por quê? Porque agora o meu vai na reta. Antes não interessava. E agora, hipocrisia. O que aconteceu? Eu quero mostrar pra vocês. Eu vou até... pra mostrar que eu vou escancarar os dois lados aqui. O que aconteceu? Aquele momento era um momento político. A maioria, e eu acho que quase todos, eu não vou falar todos porque tudo é muita coisa, né? A maioria dos ministros do STF foram indicados por pessoas e presidentes que hoje são oposição ferrenha ao governo. Então é lógico que foram decisões políticas, não foram decisões sanitárias. Aquelas do início de limitar a circulação de pessoas. Todas aquelas que tirava poder do federal e colocava na mão dos governadores e dos prefeitos para decidir sobre pandemia. Qual que era a jogada ali? A questão é que eles estavam morrendo de medo de que o Bolsonaro se tornasse o herói da pandemia. Então a gente tem que dividir as decisões, aí você vai ter estado que acerta e estado que erra, mas independente disso, a gente vai ter por onde dar pancada. Não o STF, mas dar motivos para que a oposição dê pancada no Bolsonaro. Tanto é que, por exemplo, agora a gente vê muitas vezes o discurso da oposição é que o governo não tem comprado vacina. A gente viu que é uma mentira. Comprou, só não tá dando conta de entregar porque não tem fornecimento. Jogou a bola pros laboratórios. Agora, o que é a crítica que eu faço ao governo nesse momento? Porque aí o governo, na pessoa do Bolsonaro e as pessoas que pensam a estratégia política dele, eles entenderam que eles tinham a oportunidade de fazer o Bolsonaro virar um herói justamente por causa da decisão do STF. Porque a partir do momento que a decisão não era do governo federal, você não deixa o Bolsonaro levar nenhum mérito, mas você também não deixa ele levar a culpa, porque a decisão não era dele. Então o Bolsonaro ficou, a maioria das vezes, o Bolsonaro, eu acho que até foi meio que um golpe de sorte, que depois se confirmou com o tempo, ele era a favor de tratamento precoce. Parece que as evidências são que está funcionando bem. A gente citou algumas cidades aqui. Depois criticaram o fechamento das fronteiras lá em março do ano passado. Aí falou que não podia fechar as fronteiras, não podia impedir a chegada de pessoas da China por causa dessa doença. Você lembra disso? E não podia, era uma decisão. Na época estabeleceram até um rótulo para ele quanto a isso. Depois, agora, a China mesmo, eu tava ouvindo a rádio vindo pra cá, a China mesmo tá dificultando a entrada de pessoas de outros países na China, inclusive um jogador vai ter a possibilidade de contratação, porque é provável que o país não aceite ele voltar pra China. Entendeu? Então, tipo assim, a gente percebe que o governo federal começou a se aproveitar de que ele não tinha como levar a culpa. Então, o que ele fez? Repara, isso é jogada política, sim. E aí ele começou a aprovar medidas super populares, como a gente teve o maior plano de auxílio emergencial do mundo.
foi o do Brasil. Agora, já começou a passar a notícia boa do primeiro auxílio emergencial, começou a cair nas pesquisas eleitorais de novo, já veio para um segundo menor, mas vai fazer um segundo de novo. Veja bem, eu tô analisando estratégia política. Eu não tô dizendo que o povo não precisa desse auxílio. Sabe por quê? É justamente essas medidas populistas que ele criticava quando o PT fazia. Entende? Isso é bom pro povo, o povo precisa desse dinheiro, mas economicamente isso vai jogando o país numa vala. Então, às vezes, parece que o governo se aproveita de que vamos impedir que o PT volte fazendo tudo que o PT fazia. E se você reparar, o Nordeste hoje, com a inauguração de obras e com um monte de auxílio, o Nordeste hoje é totalmente Bolsonaro. Então, a questão aqui é, agora o STF quis sair fora disso porque percebeu que deu errado. Nós tirou a culpa do cara e ele conseguiu aproveitar disso politicamente. Agora, se nós voltar para dentro do comitê e começar a decidir sobre Covid de novo, a gente vai estar amplificando isso que ele conseguiu. A gente vai perder o argumento de falar mal ou de perder o argumento de embargar alguma decisão. Tanto é que, qual que é a desculpa aqui do presidente do STF? Pode ser que depois a gente venha julgar algumas das decisões do comitê. Ou seja, a gente não quer participar para que depois a gente possa embargar. Entende? Ficou claro. Ele não falou com essas palavras. Eu tô falando com as minhas palavras. Mas é o que dá pra entender. Mas é isso. Olha, eu não posso participar dessas decisões, porque eu só quero falar que vai dar errado depois da onça morta. Antes, não. Ô Cledilson, eu tenho que ir para um rápido intervalo comercial. A gente volta na sequência porque a gente vai comentar a respeito de uma nota divulgada pelo Hospital Nossa Senhora de Fátima que explica procedimentos e o uso de tocilizumab no tratamento da Covid-19 grave. E aí a gente vai tentar entender por que esse medicamento tem sido usado e o motivo dessa divulgação dessa nota. Tá. Rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Rádio Clube 98. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. O rádio, mais do que nunca, prova sua relevância e abraça a sociedade com aquilo que o cidadão quer ouvir: a verdade. O rádio nos dá a tranquilidade de o que está sendo noticiado em nossa programação é de fato verdade. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo que não precisamos é de notícias fantasiosas, mentirosas, as tais fake news. Então já sabe. Para se informar sem precisar ficar duvidando do que você está recebendo de informação, conte com a nossa programação. Conte com o rádio para validar tudo aquilo que você queira saber. Pois é assim que o rádio até hoje é tido como um dos principais meios para se ter a notícia com credibilidade. Rádio, para se informar de forma séria e com credibilidade. É só ligar. Rádio Clube 98. Liderança e credibilidade. Você fez parte desse sucesso e nós do Salão de Móveis queremos comemorar o nosso aniversário com os nossos queridos clientes. Preparamos muitas novidades e será um prazer comemorar esse evento com você. Mês recheado de ofertas e grandes variedades de produto para você e sua família levar sempre o melhor. Decore com facilidade com auxílio de nossos profissionais. Salão de Móveis, o melhor pelo melhor preço. Avenida Brasil 1150, bairro Brasil. Fone 3171-2842. O seu negócio merece estar na boca do povo. Se destacar dos demais. Ser sucesso entre potenciais clientes. Conecte com o sucesso. Faça parte do time de parceiros do programa De Tudo Um Pouco. Anuncie conosco com a melhor negociação. Entre em contato com o nosso comercial pelo telefone 996740097. Você de Presidente Olegário fica muito bem informado aqui na Rádio Clube 98 e também no site pohoje.com.br. Acesse, se informe e fique por dentro de todas as informações de Presidente Olegário e região. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa De Tudo Um Pouco com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta.
A gente está no ar aí desde as 18 horas, 18h20 mais ou menos, falando dos assuntos que estão circulando em Patos de Minas e toda a região. Um deles, a HNSF explica procedimento e o uso de tocilizumab no tratamento da Covid-19 grave. O comunicado explica, no entanto, que o tocilizumab não garante 100% de cura. Até o fim desse programa eu vou estar falando ele sem parar, porque hidroxicloroquina, até que você acostumou a falar, né? Hidroxicloroquina se tornou uma palavra muito fácil de falar, igual paralelepípedo. O Hospital HNSF publicou um comunicado para explicar os procedimentos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19 e o uso do tocilizumab, em casos graves da doença. O documento traz estudos científicos que comprovam benefícios do uso do medicamento em determinados pacientes. O comunicado explica, no entanto, que o tocilizumab não garante 100% de cura. Estudo divulgado no dia 7 de janeiro mostra que em pacientes admitidos no CTI, a taxa de mortalidade dos que receberam tocilizumab foi de 28% contra 36% em pacientes que não receberam. Houve uma redução da chance de morte de 24% e houve redução de 10 dias de tempo de permanência no CTI em pacientes que receberam o tocilizumab. Segundo o comunicado do HNSF, o medicamento vem sendo adotado em outros países como Reino Unido e Estados Unidos. Assim, o corpo clínico do HNSF tem indicado a possibilidade do uso do tocilizumab para alguns pacientes com Covid-19 grave, necessitando de uso crescente de oxigênio e com exames mostrando alta atividade inflamatória, sem resposta ao uso de corticosteroides, como uma possibilidade adicional ao tratamento padrão. O HNSF explica nessa nota que os médicos assistentes tratam a questão com transparência com os pacientes, responsáveis e familiares. E é claramente informado que o uso do medicamento é uma tentativa de reduzir a gravidade da Covid-19 e reduzir a chance de morte, mas que não há garantia de sucesso. Diante de uma doença tão grave em sua forma complicada, diversas instituições de saúde privadas no Brasil, na busca de tentar salvar o maior número possível de pessoas, passaram a incorporar o tocilizumab no arsenal terapêutico para a Covid-19. É justamente nesse sentido que o HNSF, assim como outros hospitais privados da cidade, isso aqui o HNSF aponta que os outros hospitais também têm usado. Aí a gente pode citar Vera Cruz, Imaculada, enfim. E é justamente nesse sentido que o HNSF, assim como os outros hospitais privados da cidade, tem buscado selecionar pacientes que podem se beneficiar do uso da medicação, recomendando a utilização do medicamento em alguns casos de Covid-19 grave. Conclui a nota do hospital, Cledilson. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero parabenizar todos os profissionais de saúde que estão no fronte de batalha. Só Deus sabe o que esse pessoal está passando, né? Então, e lógico também, juntamente, todos os profissionais do HNSF. Eu vou fazer um comentário aqui sobre essa nota, especificamente sobre a nota. Eu não estou colocando a instituição em xeque. Eu mesmo, a minha última cirurgia das 5 que eu fiz, foi lá e eu fui muito bem atendido, não tenho nada a reclamar quanto a isso. Desculpe te interromper, só citar aqui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, o tocilizumab aqui está em oferta, porque os outros não está disponível. Um dos lotes está disponível. Uma caixa com 162, um comprimido com 162 miligramas, a caixa com 4 seringas está 6.200. Tá bom. Mas aí não vamos entrar nesse assunto, porque você está fazendo uma pesquisa como se você fosse comprar um medicamento direto, né? Mas vamos com cautela. O que eu quero dizer aqui primeiro, depois de parabenizar os profissionais e a instituição pelo que tem feito, a questão é a seguinte: essa nota é muito vaga. Porque você tem 4 parágrafos de evidências dos benefícios. E eu vou deixar claro, eu não duvido da eficiência do tocilizumab. Eu não duvido, eu sei que funciona. Conheço quem tomou com fase inflamatória grave e melhorou e ficou bem. Então, eu acho sim que ele tem que estar no arsenal dos medicamentos de combate ao Covid. Tem que estar sim. Só que, enquanto a isso, a nota não mente em nada. A nota é vaga, por exemplo, porque se você tem isso aqui de comprovação, você poderia ter citado o artigo publicado, porque, tá, beleza, então, você tem de 28 para 36, é uma margem muito pequena. De 28 pessoas morreu que tomou medicamento, que não tomou medicamento. Perdão, ó. Vou ler aqui na nota do hospital para não ter perigo. A taxa de mortalidade em pacientes que receberam
o medicamento foi de 28%, contra 36% dos pacientes que não receberam. É uma margem muito pequena. Vale a pena colocar um medicamento por 8% de margem? Para mim, sim. Agora, eu preciso saber quantos pacientes estavam nessa pesquisa. Porque a pesquisa que eu achei é de setembro de 2020, do REMAP-CAP, que é uma instituição internacional, mais de 8 países catalogando casos e fazendo estudos. Não estou colocando a instituição em xeque, mas o último que eu vi era 615 pessoas. Então, eu acho que o medicamento funciona sim, ele tem que estar no arsenal. Agora, o que motivou essa nota não foi explicado na nota. O que motivou essa nota? Porque muita gente tem questionado que, por exemplo, as campanhas de arrecadação para quem está tomando o medicamento caro do HNSF estão em torno de R$14 mil. Que pode ser, provavelmente, é o valor total do tratamento com esse medicamento. Eu tô me falando com base nas campanhas de arrecadação. E eu citei o preço dele, o Cleidus, porque recentemente mandaram aqui mandaram da nossa programação, a gente teve que pesquisar a respeito desse outro medicamento, que é o Remdesivir, que é um outro medicamento. Só que ambos são muito caros. E aí a gente tem acompanhado, e por isso que eu citei o preço no início. Achar isso, tem acompanhado aí nas redes sociais campanhas para pedir para juntar dinheiro para vaquinha online para comprar o Remdesivir. Aí estão dizendo que o Remdesivir tem mais capacidade para auxiliar no combate à Covid do que o tocilizumab. Só que o tocilizumab é a metade do preço. Sim, e aí vamos dizer uma coisa aqui. Quem tem a prerrogativa de escolher qual dos dois que vai dar? O médico. É o médico. Isso aí não tem discussão. Não é a gente aqui, até a família pede, às vezes não dá conta de pagar, tenta o mais barato. Agora, essa nota foi gerada por um motivo, e a gente sabe qual é. Porque todo mundo tava questionando assim, peraí, tanta gente indo pra internação, só tem essas alternativas caras? Eu acho que a nota do HNSF nesse ponto teria que ser, e os outros medicamentos que você está usando, quais são? E os que vocês não estão usando, por que não estão? Porque eu entendo, chegou nessa fase grave... Beleza, vamos esse medicamento aí, porque é a função que tem mesmo. Mas, inclusive, no site do REMAP-CAP Trial, você pode digitar remapcap.org, você tem lá uma estimativa de números de casos. E, inclusive, nos casos está lá, pacientes randomizados com suspeita e comprovação de Covid-19. Então, é um medicamento que, por vezes, tem sido testado, inclusive, com suspeita. Se é com suspeita, provavelmente, você tem que repassar os estudos, mas provavelmente ele é usado, inclusive... de maneira precoce. Então você tem que ter outra justificativa que faltou na nota. Por que este medicamento principalmente? Por que não os outros medicamentos mais em conta? Tem ou não tem usado medicamentos na fase inicial? O tratamento inicial? Porque eu não estou falando aqui de hidroxicloroquina, de azitromicina, apesar de que a maioria dos estudos que eu achei, e são comprovatórios sim, você tem um estudo de Marseille na França, você tem um estudo em Xangai, na própria China, usando esses medicamentos, que eu, até hoje, não tinha trago aqui, porque não saíram em revista científica, mas é estudo robusto, que já está em repositório. Entende? Por isso eu tinha a precaução de não falar aqui ainda. Agora, esses medicamentos aqui, eles têm 4 parágrafos nessa nota de justificativa de uso, que, para te falar a verdade, se for considerar só o que está aqui, eu não estou dizendo que o medicamento não funciona e nem que o hospital está mentindo. Eu sei que o medicamento funciona. Mas se for para considerar só esses 4 parágrafos aqui de justificativa, os outros medicamentos que estão politizando aí há muito tempo, e eu já disse aqui por culpa do governo Bolsonaro, esses outros medicamentos que estão na discussão que virou política, tem muito mais comprovação do que esses 4 parágrafos aqui. A gente tem uma indicação A1 que eu já citei aqui, do Journal American of Medicine. Então, o que eu quero, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, com todo respeito à instituição, mais uma vez, eu sei do trabalho que eles fazem. A nota é muito clara, apesar de eu questionar de não estar os estudos aqui pra gente poder pesquisar, que a gente tem que fazer isso de maneira na mão, na unha, mas que não é impossível fazer. Só que essa nota não está justificando a principal pergunta do povo. E os medicamentos mais baratos, que talvez funcionem, e talvez, a nota não começa, justamente a matéria não começa falando que custava R$6, só que agora está um pouco mais... A matéria não começa falando que, é lógico, os pesquisadores falar que não tem 100% de chance de cura. Porque ninguém vai falar isso, Matheus. Não existe nada com 100% de chance de cura. As vacinas com 78% que nós citamos aqui agora, você tem chance de tomar e talvez pegar ainda. Exatamente. Então... O que mais me irrita, Cleiton, desculpa te interromper novamente. Pode falar. Mas a história vai contar. Eu vou ficar puto da vida se daqui 3, 5, 10 anos disserem que a ivermectina
funcionava. Era eficaz contra a Covid. Você sabe que mas que merda é essa? Ó, a gente citou aqui no último dia mais alguns municípios que disseram que foi isso. Mas você já tem o estudo em Israel com quase 200 pessoas, que é pequena, a amostragem muito pequena, mas que mostrou que funciona. E você tem vários outros estudos que estão sendo feitos com ivermectina e que têm mostrado sim. Agora, existe uma grande perseguição a esses medicamentos. Não tô falando, não é do HNSF, agora eu tô falando de maneira geral. Por exemplo, se você postasse, o próprio Facebook já boicota muitas vezes quando você posta sobre o medicamento, você não tá falando qual o uso dele. E ele taxa como se fosse fake news e tira seu post. Por quantas vezes a gente já viu isso aqui acontecer? Facebook, Instagram, então, existe Twitter. uma perseguição estranha por trás disso, que eu não vou entrar aqui no mérito de dizer o porquê. Eu não sei, a gente tem nossas suspeitas, mas eu não vou entrar nessa. O que eu acho é o seguinte: se existem vários outros medicamentos com comprovação tão suspeita quanto este, mas com indicação que aparentemente, principalmente o conhecimento empírico e os médicos vendo no dia a dia eles funcionando, tem médico que defende outros medicamentos com tanta convicção quanto a HNSF defende esse. Por que eles usam só esse? É por causa do preço? Tô perguntando. Nesse caso aí... por causa do preço, a comissão é maior? Não sei. Então, mas o Remdesivir eles também utilizam, mas é esse que eles divulgaram a nota do... Pois é, mas é por isso que eu tô fazendo perguntas aqui, não tô fazendo acusações. O que eu acho é que a nota tinha que ter explicado os outros medicamentos que o hospital usa. Faz sentido. Porque aí você fala só desse. Aí interessa a gente justificar só o que é carão e os outros. Você tem que justificar os que você usa, os que você não usa. Fala por quê. Traz a comprovação de que não funciona, ou pior, traz a comprovação de que faz mal. Não, deixa eu só te citar um exemplo. Eu não sei se você recorda aquele dia que eu até mandei mensagem pra você, porque eu queria colocar médico favorável e um contrário. Aí, me pergunta se eu encontrei um médico contrário ao tratamento precoce. Não teve, assim... eu encontrei o pesquisador da Fiocruz. Aí disseram assim, não, mas o pesquisador tem muito mais peso do que o médico, porque ele é cientista. O patamar dele é muito maior do que o médico. Aí eu concordo com quem me disse isso. Por quê? Cientista, é pesquisador. Mas em partes, há muito medicamento é dado... extrabula, assim, é um medicamento que o médico já percebe a eficácia dele, depois de anos uma pesquisa é realizada para comprovar. Isso sempre foi assim na medicina. Então, lógico, eu como pesquisador, da minha área é comunicação, mas eu como pesquisador, eu reconheço que o tempo que um pesquisador para pesquisar um assunto, dá para ele muito mais respaldo e lastro para falar sobre um assunto do que um médico. Só porque o médico tá lá na base. O médico tá lá no povo. Assim, ó, eu não tenho mais alternativa. Eu só tenho um medicamento aqui agora, que é o Tocilizumab. Então vai ele. O cara tem que tomar a decisão. E aí ele toma essa decisão por 80 vezes. 5 deu errado. Ele tem uma pequena amostragem, uma mínima amostragem, que é para ele um lastro sim para continuar indicando. Inclusive, é isso que aconteceu com a maioria dos outros medicamentos e é isso que acontecia antes de politizar. E eu vou repetir mais uma vez, grande parte dessa politização é culpa do governo, sim. Porque a hidroxicloroquina era usada contra Zika vírus. No ministério da ex-presidente Dilma, ele era uma das indicações contra Zika vírus. Sabia-se da comprovação? Não estava comprovado. A questão é que quando você tem uma doença viral, era o tipo de medicamento que os médicos testavam, porque mostrava uma resposta positiva. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando para o assunto em si, que a gente vai pegando assuntos satélites e vai se desvirtuando. O Hospital Nossa Senhora de Fátima gerou essa nota, explicou a situação quanto a esse medicamento, mas ele não é o único medicamento do arsenal. Então convém explicar mais. Por que só ele? Ou se não é só ele, quais os outros? Quais os que o hospital opta por não usar? Mas se ele está deixando a cargo dos médicos escolher ou não, eu espero que sim, eu acredito que sim, mas é uma prerrogativa dos médicos. Por que eu acho que essa nota é mais esclarecedora? Não é aqui, não foi por aqui, mas já pululam nas notícias instituições que proibiam os médicos de receitar algum tipo de medicamento. Então não estou falando que o hospital faz isso, mas a nota dele é a chance de explicar todas essas perguntas que a gente fez aqui. O ouvinte está participando comigo aqui no WhatsApp, Cledilson, e aí tem a participação aqui do Matheus Moreira, ele está até mandando aqui pra gente a respeito dos cultos, pedindo até pra gente poder falar a respeito, e aqui o posicionamento dele
Não é o posicionamento da emissora, viu, gente? Não é o meu posicionamento, não é o posicionamento... É o posicionamento do ouvinte, Matheus Moreira. Tá aqui dizendo, ó. Aglomerar em cultos não tem nada a ver com fé. Cultos, missas e manifestações de cunho religioso devem ocorrer exclusivamente de forma remota. Quem aceita e acredita que a intenção de líderes evangélicos em abrir os templos é para a prática do serviço religioso e não por causa de arrecadação financeira, ou é muito inocente ou tem interesses escusos na parada. Qual é a diferença de culto remoto com culto presencial? E é uma grande probabilidade de contaminação em massa e uma arrecadação maior de ofertas e dízimo. Tá dizendo ele aqui, ó. Posso responder ele? À vontade. Então vamos lá. Eu agradeço a participação mais uma vez, mas provavelmente, com todo respeito ao ouvinte, como que é o nome dele? É Matheus Moreira. Matheus, eu agradeço a participação, mas provavelmente você não participou de nenhum desses cultos. Eu posso falar, por exemplo, eu e o Matheus pode falar como católico, mas não há arrecadação de dinheiro durante esse período justamente por não ter contato com cédula. Tá? Então não está tendo arrecadação. Eu falo pela minha religião. Eu acredito que a maioria das outras religiões estejam tendo essa consciência também. A grande questão aqui é que é constitucional a liberdade de culto religioso e a liberdade de ir e vir. Essas decisões que estão cerceando a liberdade podem tentar se respaldar o tempo inteiro nesse cuidado, e é uma pandemia que a gente nunca enfrentou igual. Tudo isso pode ser discutido, mas a questão é que elas estão infringindo sim a Constituição. Cabe aí aos discursos, ao término dessa discussão política e jurídica, saber se o motivo da pandemia justifica ser ir contra a Constituição ou não, e a gente vai saber isso daqui a algum tempo. Agora, pelo menos das vezes que eu participei de missa, lotação mínima, 1 a 2 pessoas por banco no máximo, nem sentando perto. Quando eu sentei com a minha família, não tinha nenhuma outra pessoa perto, não havia contato com ninguém, não tem mais folheto, que é o que eu tô falando da minha experiência. Eu não tô falando pelas outras religiões. Mas, realmente, se existe algo que eu acho que pode funcionar, e eu falei isso, inclusive, quanto ao comércio. Você abre o comércio para atender um cliente por vez, não existe uma justificativa consciente pra você falar assim, ó, fica todo mundo em casa, porque não vai ficar. É uma alternativa impossível. Você tem gente que não pode ficar em casa, tem que trabalhar. Você tem gente que ficar em casa é aglomeração, porque a pessoa tem 10 filhos. Então, essa justificativa de lockdown não faz sentido. Aí, tudo bem, ele quer colocar em xeque as instituições religiosas, e eu entendo a questão dele. É porque é provavelmente alguém que não participa desses cultos. Se quer que faça uma fiscalização, faça. Acho que é justo a prefeitura passar fiscalizando os cultos que estão funcionando. Vamos lá ver se está tendo aglomeração, se está indevido, se está funcionando certo, se está funcionando errado. Eu sou totalmente a favor. Aqui na cidade o que se percebeu, e isso a gente recebeu inúmeras denúncias aqui na Rádio Clube 98, por ser uma rádio mais all news, que é de jornalismo, o povo denuncia mesmo. Na hora, né? E coloca a boca no trombone. Aí eu acho que a Igreja Católica foi penalizada, porque a gente percebeu que todas as unidades, todos os templos católicos tinham ali álcool gel, controle de entrada, senha, distribuição de senhas, mas os templos evangélicos da cidade, ainda mais nas periferias, estavam abusando, sabe? Tá. Não estava fazendo controle. Mas aí fiscalização pesou mesmo. Também. Mas tem um outro sentido de que o bispo católico, bispo Dom Cláudio, alguns fiéis têm considerado ele de pouca fé. Por ter tomado essas medidas de, não só em Patos, mas em toda a região, de cancelar os cultos religiosos. Entendo. E aí? Não, mas aí é o seguinte, é um líder religioso. E aí eu acho que a gente fica numa situação difícil de se julgar um líder. Porque o que acontece? Você tem que entender, se coloque na situação dele. Se você for petulante o suficiente para dizer, não, então vai ter e pronto, e a gente vai fazer os cultos religiosos como se não houvesse pandemia. Depois, a consequência, as pessoas que forem infectadas ou morrerem estão na sua conta. Então, é o líder religioso que ele tem esse cuidado e essa preocupação com as pessoas. Por outro lado, ele tem que ponderar também a preocupação com as pessoas que não querem ficar sem o seu culto religioso, seja ele qual for. A gente está falando especificamente do bispo agora, mas aí é por isso que eu acho... Foi a discussão levantada. Porque foi a discussão levantada. Mas um líder religioso, ele tem que colocar as duas coisas na balança na hora de pensar. Qual que eu acho que é o fiel da balança? Funcione com a maior segurança possível. Se você tem casos, como você disse aqui, provavelmente é quanto a isso que o ouvinte estava se direcionando, de outras igrejas que não estavam respeitando, fiscalização neles. Eles têm um responsável. E aí o líder religioso dele tem que responder por isso. Aí nesse caso da fiscalização, eu não vou revelar minha fonte, mas o seguinte: no governo passado, do Zé Eustáquio, havia alguns servidores onerosos.
estavam sem trabalho nas escolas, principalmente creches, instituições educacionais, cidade afora. Aí, uma pessoa na prefeitura teve a ideia de que, peraí, vou chamar eles e eles vão integrar a equipe de fiscalização. Por isso que aí a gente via muito aqui na rua, andando de dois, escrito fiscalização, colete amarelo e fiscalização de preto. Andando de dois, recomendando, por favor, usa máscara, utiliza máscara e tal. Agora a gente não vê isso, a fiscalização está muito menor e as notícias que a própria assessoria de comunicação divulga reduziu e muito com relação à fiscalização. Ela tem sido feita, mas em menor número. Mas aí vamos lá. Você quer eu gosto de ser propositivo, né? Já não pode só meter a lenha. Você quer um exemplo de algo que funcionaria? Se você tem, por exemplo, 2, você estabelece um limiar. 3 denúncias à igreja tal, ela perde o direito de funcionar. Você não proibiu ela. Você assim disse como que se ela reincidir... o do comércio, né? Assim como o comércio. Se você reincidir 3 vezes nessa infração aqui, você perde o seu direito. Aí, a prefeitura não pode nem ser acusada de estar cerceando a liberdade, nem o Estado. Porque se a pessoa foi avisada antes do critério, ela descumpriu porque quis. Entendeu? Eu acredito que seria uma medida plausível. Ô, Cledilson, tem participação aqui também na nossa live aí pra gente encerrar o quadro, porque senão a sua esposa vai ficar louca na casa dela. Tá pessoal, agora. Bom demais. A participação aqui da Celso Santos, ela tá dizendo o seguinte, ao perguntar, e se o remédio não funcionar? A resposta é o último cartucho. Qualquer um compra, né? Ela tá dizendo aqui na nossa live. Tá aqui também a participação tá falando do Nossa Senhora de Fátima. Ela tá falando... tá, entendi. Você entendeu? O que ela quis dizer é o seguinte, mas aí você tem um remédio caro, provavelmente sua margem é grande, o seu ente querido já tá pra morrer, e você fala, só tem mais esse, é tanto, compra ou não compra? Por isso que a gente tá entre comprar e não comprar. Não tô dizendo, vou me resguardar mais uma vez. Não tô dizendo que é o que Nossa Senhora de Fátima tá fazendo, não é? Não tô dizendo isso. Tô falando que esse é o questionamento do pessoal. Tanto é que a gente viu participação agora. O Sebastião Damas Silva tá aqui. Olá, boa noite. Eu sou Sebastião Damas. Atualmente moro em São José, Ribamar, no Maranhão, há 40 anos. Eu sou filho de Patos de Minas. Minha família mora toda aí. E o jeito de matar a saudade é ouvindo toda a programação da 98.3. A partir de 4 da manhã até as 10 da noite. É muito legal. Me sinto em Patos e obrigado pelos comentários. Tá aqui dizendo ele. É isso então, Cledilson, você tá liberado. É até sexta-feira que vem. Se Deus quiser, vamos falar de assuntos positivos. E aí, Cledilson, o último assunto é o assunto da enquete de hoje. O WhatsApp saiu do ar por volta das 14h30. Aí, nessa leva, o WhatsApp, Instagram e aí Twitter e Facebook tiveram uma instabilidade, assim como o Google. Aí, rapaz, em meio à pandemia, lockdown, as pessoas só podem vender, na maioria das vezes, pelo WhatsApp e o Instagram. Sair do ar no momento desse... É desesperador, não é? Por onde que vai conseguir? Aí eu estava, como eu estou substituído e a gente está com muitos locutores afastados de licença médica, e aí eu estava substituindo e disse, gente, não tem WhatsApp, mas você pode ligar no telefone fixo. Mas aí eu tinha o microfone e o sinal do rádio para falar, né? E o telefone fixo. E aí quem não tem o microfone para poder falar? Mas aí agora, vamos para minha parte de publicitário, né? Além de comentarista político. E de assuntos polêmicos. Não sejam, você que é pequeno empreendedor, você que tem sua iniciativa, que está se mantendo com algum bico, alguma coisa que você está vendendo online, não se limite a uma ferramenta só. Tem alguma ferramenta de disparo automático, você pode ter os concorrentes, por exemplo, você pode ter Facebook, Instagram, você pode ter WhatsApp, Telegram, você pode ter o e-mail dos seus clientes, mantenha a sua lista de clientes, porque a partir do momento que uma coisa dessa acontece, você dispara uma mensagem para todo mundo, o WhatsApp parou de funcionar, se você precisar de qualquer coisa, você me procura por aqui. Você dispara isso para todo mundo, que além de você contornar o problema dessa ferramenta que você está usando, você está fazendo uma propaganda justificada. Esse tipo de propaganda na comunicação, a gente fala que ela dói menos, incomoda menos quando a pessoa te mostra que ela existe porque precisou. Entendeu? Então é uma dica de publicidade aí no final pra gente encerrar com chave de ouro. Coisa boa, dica boa. Cledilson, valeu pela participação.